Canal Trolendo apresenta Escreva. Oi pessoal, nós vamos trabalhar hoje com a competência 3 do Enem. Nessa competência, o candidato ou participante, ele deverá ser capaz de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, nesse descritor, ele é bem importante porque vai avaliar a construção de sentido do texto. Ou seja, quais foram os recursos que o candidato fez para defender o seu ponto de vista. Espera-se, então, nessa etapa, que o participante selecione os argumentos mais adequados em relação à temática e de que forma ele vai relacioná-los, de forma clara e estratégica, desenvolvendo o seu ponto de vista. Então, esses elementos vão ser utilizados na avaliação da competência 3. Então, a construção de um bom texto argumentativo, nós precisamos de uma escrita que mobilize argumentos para convencer o nosso leitor, ou seja, o leitor dessa redação, de que o ponto de vista que você defende é o melhor. Então, nesse critério, nós vamos falar agora um por um, o que a cartilha, o manual do Enem, entende como selecionar argumentos. Essa habilidade vai dizer respeito a partir do seu repertório e do repertório disponibilizado nos textos motivadores, como o aluno, o candidato, ele vai escrever, como é que ele vai escolher dentre as diversas possibilidades o argumento para a defesa do seu ponto de vista. Além disso, no segundo item, que diz respeito a relacionar, como participante, ele relaciona esses argumentos de forma a guiar o leitor até o seu ponto de vista. Então, quais foram as estratégias que foram utilizadas de uma forma que aumente a perspectiva, de uma forma progressiva, para que se alcance a defesa desse ponto de vista? Num terceiro momento, nós vamos organizar essas ideias, como o participante organizou, de que forma ele coloca no texto, se há uma hierarquia. Nessa etapa, o participante também deve considerar a estrutura do texto dissertativo. Nós sabemos que isso é avaliado na competência 2. Na competência 3, avalia se há uma hierarquia nessa escrita, ou seja, se há uma tese, se há os argumentos e se há a conclusão. No item interpretar, como o participante contextualiza os seus argumentos em relação ao tema. Essa tarefa garante que as ideias que foram selecionadas sejam adequadas ao ponto de vista. Argumentos que são mal interpretados confundem o leitor. O ponto de vista fica problemático, não se entende o que se quer defender. Então, na competência 3, é visto como o participante elabora seu projeto de texto. É na competência 3 que nós vamos ver a qualidade desses argumentos. Nessa competência, o selecionar argumentos, o corretor vai olhar se esse candidato apresenta informações novas em cada um dos parágrafos e se ela é coerente com aquilo que foi apresentado anteriormente. Ou seja, o candidato ele não vai poder repetir essa argumentação ou ainda dar grandes saltos temáticos, pula de um assunto para o outro, de um tema para o outro, sem que isso tenha sido mostrado nos parágrafos anteriores. O quadro de correção da competência 3, ele começa da nota 0 e vai até a nota 5. O que seria 0 na competência 3, no tocante selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações? Quando o texto é tangente ao tema. Nós vimos na competência 2 o que é tangência de tema. O candidato não abrange o tema em sua totalidade. Então,
Na competência 3, se o tema for tangente, nós teremos uma nota 0, ou seja, esse texto não tem um projeto. Se nós temos um candidato que tangencia o tema, ou seja, ele mostra só uma direção, ele vai, por exemplo, problemas educacionais relacionados à educação do surdo, ele só fala sobre surdez. Então ele tem uma abordagem pouco completa do tema, ou seja, ele não tem uma direção desse tema, ele fala só numa fatia de um tema, ele vai ter uma nota 1. Se esse projeto ele não apresenta um desenvolvimento ou com o desenvolvimento de apenas uma informação, esse texto terá nota 2. Um projeto que tenha desenvolvimento de algumas informações, então não abranja a totalidade do tema e não tenha argumentos consistentes a respeito daquilo que se quer defender, é um projeto que tira nota 3. Na competência sobre o projeto de texto. Agora, um projeto de texto que apresente poucas falhas, o desenvolvimento é muito adequado, desenvolve a maioria das informações que são apresentadas, nós temos nota 4. E a nota 5, os 200 pontos, é quando a gente observa um projeto de texto estratégico. Esse desenvolvimento é impecável, ele apresenta informações, ele desenvolve essas ideias. Então, na competência 3, se avaliará a qualidade da argumentação. Se esse desenvolvimento de argumentos ele é adequado, se esse desenvolvimento de argumentos ele tem a ver com o tema que foi proposto. Há alguns conceitos ou especificações acerca, nessa grade, que dizem respeito a texto sem direção e texto com direção. O que seria um texto sem direção? Uma redação sem direção, ela vai apresentar as informações de forma caótica ou desconexa, ou seja, um aglomerado de palavras que não se articulam entre si. Se jogam informações, não há uma articulação com a tese, não há uma sequência de ideias em ordem hierárquica que vai aumentando o grau dessas informações. Então seria um texto caótico no sentido de apenas juntar informações. Um texto com direção opõe-se, óbvio, ao conceito anterior. Considera-se um texto com direção aquela redação que apresenta informações, fatos e opiniões, articuladas essas opiniões com o que se apresenta no ponto de vista. Ou seja, as ideias apresentadas, elas têm conexão, elas se unem em defesa de um único ponto de vista. E isso é possível identificar a partir do que o candidato está defendendo no seu texto. Ou seja, um texto com direção, os argumentos são conexos, eles dialogam com a defesa do ponto de vista. O projeto de texto que eu havia falado anteriormente é como esse texto ele está estruturado, ou seja, quais são os principais pontos da argumentação. Nesse projeto de texto, nós devemos ter um planejamento, nós precisamos partir daquele esquema, o que eu vou defender. Como eu vou defender, que estratégia eu vou utilizar para defender esse meu posicionamento, essa minha tese. Então, esse projeto estratégico, quando eu faço de forma adequada, eu atinjo o nível 5 da competência 3. Esse projeto de texto, ele precisa apresentar pouquíssimas falhas, ele precisa ter um desenvolvimento com informações adequadas para que haja uma fundamentação dos argumentos. O desenvolvimento, que é a palavra-chave para a competência 3, é como o participante desdobra as informações,
Como ele faz esse desdobramento? Que recursos ele utiliza? Ele utiliza definições, ele utiliza comparações, informações estatísticas? Então, é nesse quesito da competência 3 que se leva em consideração a parte de desenvolvimento da redação. E aí aparece uma palavra que é a autoria do texto. O conceito de autoria, ele diz respeito a como eu organizo o meu projeto de texto, como que eu faço o desenvolvimento dessas informações, fatos, opiniões, ou seja, como eu, participante, vou desenvolver a minha tese, como eu dou voz aos meus argumentos. Se eu só trabalho com a voz que advém dos textos motivadores, eu vou dizer que esse texto pode ter uma autoria mais problemática em relação ao texto que parte da leitura desses textos motivadores e cria, ou recria de forma criativa essas argumentações. O importante na competência 3 é a autonomia do texto. O que o participante escreve para que ele se sustente sem depender de conhecimento exterior do leitor. Ou seja, fica na entrelinha. Um texto autoral é aquele em que o leitor lê e entende a partir do que foi apresentado dentro da proposta do texto. Ele não precisa fazer inferências exteriores. Ou seja, trata-se daquele texto que se explica por si só. E isso é um texto autoral. Aquele texto que eu escrevo e todos os elementos para compreendê-lo estão dentro desse texto que foi produzido. Até a próxima, pessoal!